Amém, boa noite. É muito bom a gente estar reunido aqui e o louvor ele traz a presença de Deus. Amém? A gente vai começar agora o nosso estudo. Vou pedir para a gente fazer nosso círculo aqui e a gente poder se assentar, estudar mais a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o tema da aula de hoje é igreja. Amém? Então vai ser uma grande bênção. Então, para quem está nos acompanhando, a gente está estudando o módulo 1 da Escola de Profetas e o tema é conhecendo. Amém? Vamos dar as mãos. Dá a mão aí para o que está do seu lado. Se quiser, Assembleia de Jesus, fica à vontade. E nós vamos orar para começar essa aula. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Porque nós, Senhor, podemos estar reunidos para conhecer mais a Ti, Pai. Porque nós separamos o nosso tempo, a nossa sede de Te conhecer, como a palavra que hoje eu estava meditando, que aquele que tem sede, bebe da fonte de água viva, Senhor. Nós queremos agora se alimentar, beber dessa fonte, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora nos invada, nos visite, nos dê entendimento da Tua palavra, para que, conhecendo, Pai, a Tua palavra, nós possamos ser melhores para o nosso próximo, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, Senhor, e sermos mais parecidos contigo, Senhor. Forja o Teu caráter em nós, que a minha boca seja cheia das Tuas palavras, Pai, me usa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então a gente está no módulo 1 da Escola de Profetas. Quem tiver interesse, pode se inscrever. As matrículas no Brasil, tem Escola de Profetas em todo o Brasil, no CEA, e você pode fazer os cursos, são muitos cursos de capacitação, e você pode participar. Amém? Vamos começar a aula de hoje. Nós vamos falar sobre a igreja. E por que esse tema é importante? Porque se nós não sabemos o fundamento da igreja, a origem da igreja, a gente acaba se relacionando com ela da maneira que não é a maneira que é agradável a Deus. Amém? Existe hoje um humanismo que invadiu as igrejas, de pessoas que, por falta de formação, entrou um humanismo hoje na igreja, de pessoas que não tiveram a formação adequada, e por falta de conhecimento da palavra de Deus, que contestam a importância, ou desprezam, ou minimizam a importância de nós estarmos na igreja, estarmos ligados ao corpo de Cristo. A palavra de Deus, ela fala: vocês pecam porque vocês não conhecem as Escrituras. E tem muitas práticas do nosso dia a dia que elas acabam se incorporando, mesmo numa vida cristã, mesmo depois da salvação. Por quê? Porque não existe conhecimento. O conhecimento, ele nos liberta. Conhecereis a verdade nos libertará. Amém? Então eu quero a participação de vocês, quero que vocês contem as experiências de vocês como igreja, e hoje nós vamos dar essa aula importante. Então tem muita gente que se acha moderna e fala: eu não preciso ir à igreja, Deus está em todos os lugares, e aonde eu falar, Deus vai falar comigo. Sim, isso é verdade, só que fora da igreja você deixa de viver uma série de bênçãos e uma série de ordenanças que Jesus nos deixou, porque você não está ligado ao corpo de Cristo. E a gente vai entender o porquê disso hoje, porque as pessoas, até teve uma época, na época de Twitter ainda, eu lancei uma hashtag que ficou em primeiro lugar no Brasil por mais de 15 dias, que é o hashtag Eu Amo Minha Igreja. E aí arranjei até intriga com algumas pessoas. Por quê?
Porque tem muita gente que nunca leu a Bíblia nenhuma vez na vida, né? Não tem fundamento cristão nenhum, não conhece a palavra e sai por aí alardeando as suas ideias que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Então, se claro, cada um pode ter sua opinião, mas não fale que isso é uma verdade bíblica, porque verdade bíblica tem que partir de um fundamento bíblico, e a Bíblia não nos fundamenta dessa maneira. O meu problema não é se a pessoa está dentro ou fora da igreja, o meu problema é cumprir aquilo que é verdade na minha vida, e tudo que está fora dessa palavra para mim não serve. Se serve para outras pessoas, a gente respeita, como todo bom cristão, e a gente tem que saber ser tolerante, né? Até no final nós vamos ter uma oração. A gente viu esses ataques que aconteceram hoje, que continuam. Nós temos mesmo que orar, porque o inimigo tem usado a intolerância religiosa para promover guerras, né? E a falta de respeito entre as religiões para promover guerra. Convicção não quer dizer falta de respeito. O fato de eu ter uma convicção, o fato de eu crer nessa verdade, não significa que eu não respeite outras religiões, apesar de não ser uma verdade para mim. Amém? O respeitar não torna correto, né? O respeitar é apenas aquilo que o Senhor espera de nós. Então vamos abrir nossas Bíblias em Atos 1, e a gente vai entender qual foi o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Atos 1, página 1316 da Bíblia Apostólica, 1316. Aqui. Todo mundo está aí com a Bíblia na mão? Amém? Então, Atos 1, do 1 em diante. A gente vai ler um pouco mais a Bíblia hoje, abrir mais, ir e vir. Eu transcrevi aqui os textos todos, mas porque eu quero que vocês conheçam, né? A Bíblia, a palavra de Deus fala que o bom guerreiro sabe manejar bem a sua espada. E em Efésios 6 tem uma descrição de como é a nossa armadura espiritual. E a Bíblia é a palavra, é a nossa espada. Então, se a gente não souber manejar bem a nossa espada, nós não somos um bom guerreiro. Então é importante a gente saber onde é que está o quê? Na Bíblia, né? É igual, um dia eu tive que fazer um café da manhã para o meu pai na casa da minha mãe, eu já estava casada. Eu quebrei 2 potes, derrubei todas as bandejas. Um desastre para fazer um tostex, um café com leite, uma fruta, era isso. Eu derrubei a cozinha inteira. Por quê? Porque eu não sabia onde é que estavam as coisas, né? Quando a gente sabe, pode até estar escuro, que você já vai assim, ó, né? De olho fechado. Então é importante a gente conhecer aquilo que a gente convive todos os dias. Atos 1, do 1 ao 14. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Aqui a gente tem esse livro, que é a continuação, né? Esse livro, o livro de Atos foi escrito por Lucas. Amém? Como às vezes a gente vê aqui a conversão de Paulo a caminho de Damasco, a gente às vezes fica com a impressão de que Atos foi escrito por Paulo, mas não, né? Foi escrito por Lucas, que era um médico, era uma pessoa bem detalhista. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até que um dia, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino a Israel? E respondeu: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou
pela sua exclusiva autoridade. Vamos ler junto 8 mais. Recebereis o quê? O poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado à altura à vista deles, e uma nuvem o cobriu seus olhos. Estando ele com os olhos fitos, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, e lhe disseram: varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram, no versículo 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou das Oliveiras, que dista daquela cidade, tanto como uma jornada de um sábado, de um dia. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas. Todos perseveravam, de que maneira? Unânimes em oração. E quem estava junto com eles? Nós. Como também Maria, mãe de Jesus. Então aqui já entra um ponto importante. Maria é mãe de Deus ou é mãe de Jesus? Nós respeitamos Maria? Sim. Ela foi uma mulher que sabia para viver o plano de Deus. Nós reconhecemos a intimidade que ela tinha com Deus? Sim. Foi uma pessoa fundamental nos propósitos de Deus. Pôs a vida dela, a reputação dela, tudo para que Jesus pudesse vir. Mas ela foi mãe de Jesus, homem, porque Jesus se esvaziou da sua natureza divina e veio como homem e não como Deus. Para quê? Para mostrar que, como homem, ele ia fazer milagres e realizar coisas que nós, como seus filhos, poderíamos fazer. Tudo que ele fez e ainda maiores ainda. Então, na igreja tem cura de paralítico? Tem, porque Jesus fez isso enquanto homem, né? Na igreja tem libertação, cura de emoções? Tem, porque Jesus fez isso. Tudo que o ministério de Jesus cumpriu na terra, nós também temos. A igreja é perseguida? Sim, Jesus também foi perseguido. E é dessa maneira que a gente precisa entender esse envio de Jesus. Então Maria estava aqui. Qual é o lugar? Depois que ela perdeu um filho, viu o filho ser assassinado de maneira bárbara, né? Com pregos. Eu não imagino a dor dela como mãe. Para onde que ela foi? Para a igreja. Qual é o lugar de passar dor? Qual é o lugar de passar perda? Na unidade da igreja, junto com os irmãos. Eu gosto de ressaltar, porque às vezes as pessoas falam: mas as mulheres não eram importantes na palavra. Não, é porque os pregadores muitas vezes não enfatizam o papel que a mulher teve no ministério, ao longo da Bíblia inteira, mas também no ministério de Jesus, porque a palavra de Deus diz que as mulheres eram as que mantinham o ministério de Jesus. As mantenedoras do ministério de Jesus eram as mulheres. Amém? E aqui no cenáculo não estavam só os homens, estavam as mulheres que acompanhavam e também Maria, junto com os irmãos. Aí tem a escolha de Matias, que a gente, do versículo 15, Atos 1, 15 até 25, que é o 12º apóstolo, que ocupou o lugar de Judas, que foi traidor. E aí, vamos ler do capítulo 2 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então o que era o dia de Pentecostes? Depois da Páscoa, depois da colheita, depois de exatamente 50 dias, se cumpria os dias de Pentecostes. Amém? Então, toda vez que vocês virem na palavra, na Bíblia, Pentecoste é esse tempo de 50 dias pós-colheita. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quer dizer,
Nada tinha acontecido. Imagina 1 mês e 10 dias, todo mundo no mesmo lugar. Jesus morreu na cruz e nada mudou. Mas eles continuavam ali, reunidos, buscando a promessa que Jesus tinha deixado. E qual era a promessa? Eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito, o meu Consolador, né? De repente, versículo 2, versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceu distribuída sobre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? E aí vamos aqui no versículo 17, porque isso é uma profecia de Joel. Se a gente ler o livro de Joel, você vai ver que isso não é só um cumprimento da palavra de Jesus. Imagina, eu falo, isso é maravilhoso. A Bíblia foi escrita em quantos mil anos? Sei lá, ao longo da história da Bíblia inteira, 6.000 anos? Quantos? Pode falar, pastor, não sei de cabeça. 1.400 anos. 1.400 anos é ano pra chuchu, né? São centenas e centenas e centenas de anos, até dar 1.000 anos, 1 milênio. Imagina que a Bíblia, ao longo de 1 milênio e meio, ela não tem um versículo que se contradiz ao outro. Não tem. Eles se completam. O que um falou é a mesma coisa que o outro falou, que o outro falou. Como isso pode acontecer? Pessoas que não se conheceram, pessoas que não conviveram. Porque se eu te falar agora, quem era seu tataravô? Não precisa ir muito longe. Você já não sabe quem era. Imagina ao longo de 1000 anos, um livro sendo escrito e não existe um versículo que questione o outro. Por quê? Com certeza porque a Bíblia é de inspiração divina. E é impossível humanamente isso acontecer, ainda mais sem a tecnologia. Ainda se houvesse a tecnologia que nós temos hoje, a gente poderia até falar, né? Colocou lá, igual os professores fazem na faculdade, joga lá e vê se colou o trabalho, se tem um Ctrl-V ou um Ctrl-C lá, né? Não tinha isso. Como que isso aconteceu? Através da inspiração. Então, no versículo 17, a gente vai ver uma palavra de Joel. Que Joel, lembra que nós estudamos, faz parte dos pequenos profetas. Não porque eles são menores, de menos importância, mas porque os livros deles são menores. E aí, versículo 17 diz assim: e acontecera nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E acontecerá, do versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Amém? Então, primeiro ponto, o Espírito Santo, ele não foi derramado de maneira individual para cada pessoa. O Espírito Santo foi algo que foi entregue para a igreja. Onde está o mover do Espírito Santo de Deus? Dentro da igreja. Eu posso ter comunhão com Deus, mas estar dentro do mover do Espírito Santo é só fazendo parte da igreja. Então, a palavra em inglês church vem da origem kurik, que quer dizer aquilo que pertence a Deus. A nossa origem igreja vem do grego a eclesia, que é de assembleia, e que quer dizer aqueles que são chamados. Qualquer um pode ser igreja? Não. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Tem até aquele rock do Catsbané. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, quando nós somos convidados, nós estamos fazendo parte da igreja,
quer dizer que o Senhor nos escolheu para que a gente estivesse aqui. É uma eleição de Deus, e a gente precisa valorizar essa eleição, potencializar essa eleição. Amém? E aí, aqui a gente viu então o nascimento da igreja. Amém? E fala, estejam em unanimidade. Nós vamos daqui a pouco mais para frente na aula falar sobre unanimidade. A importância de que igreja, para ser igreja, ela tem que ser unida, ela tem que ter união, ela tem que ter amor. Senão nós somos qualquer tipo de organização menos igreja. Amém? Então, aqui nós vemos a vinda do Espírito Santo em Atos 2, que foi em Atos 2:1, que é quando ele desce à igreja, e esse ambiente espiritual que se formou. Então, ao longo da história do avivamento, esse mesmo mover, ele visitou a igreja algumas outras vezes, né? Todos nós estudamos história. Teve a Era das Trevas, onde ninguém podia nem ter acesso à Bíblia, porque a Bíblia ficou de domínio de algumas igrejas, instituições. Depois a Bíblia foi traduzida, a primeira tradução, depois com Lutero, que imprimiu, e aí tem toda a história da Bíblia que a gente já passou um pouco aqui na aula. Mas existe um ponto aqui muito forte, que vem até da história da igreja americana, do avivamento, que eu não sei se vocês já ouviram falar da Rua Azusa. Não? Então vocês vão conhecer hoje. Houve em 1900, né, há mais de 120 anos atrás, na Rua Azusa, um lugar que era assim, o pessoal falava que era um barraco, que era um lugar horroroso, não tinha, muito pequeno, não tinha altar, não tinha nada, que era uma igreja de negros. Só que houve ali um mover do Espírito Santo tão forte, tão tremendo, depois vocês googlam aí, que as pessoas de passar do outro lado da rua, elas eram batizadas com o Espírito Santo e elas eram curadas. E começou a acontecer milagres naquela igreja. E foi uma grande marca para o avivamento, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Porque o que aconteceu naquela igreja, que não tinha nenhuma estrutura física, que não tinha, vamos dizer, representatividade nenhuma, uma igreja de negros, num gueto, tinha várias publicações que chamavam a igreja de barraco, que ela era realmente feita de madeira, mas o que ela tinha? O Espírito Santo de Deus. Qual tem que ser a nossa preocupação como igreja? É uma bênção, é muito bom a gente ter um louvor maravilhoso. O louvor, não o louvor que eu digo, a estrutura para que a gente expresse o louvor que está no nosso coração. Tenho certeza que nessa igreja, por mais simples, mesmo que devia ser um gogó, devia ter um louvor abençoado lá, com certeza, onde o Espírito Santo está, né? É muito bom a gente ter uma estrutura física maravilhosa, mas o que é igreja? Igreja não é prédio. Igreja somos nós. Você é a igreja. Cada um de nós aqui somos a igreja. E nós precisamos entender essa responsabilidade que nós temos de ser igreja no nosso dia a dia. No nosso levantar, no nosso deitar, dentro da nossa casa. Por quê? É claro que nós passamos por altos e baixos. É claro que tem momentos que a gente tem vontade de explodir. Mas aí entra essa consciência. Quem vai reagir? É a Fernanda, minha carne? Ou é a serva de Deus que faz parte da igreja de Jesus Cristo? E aí então entra o domínio próprio, entra o meu freio, o meu limite, que muitas vezes eu estabeleço ele, não porque faz sentido, mas porque eu amo a igreja, eu amo a Deus, e eu tenho a consciência de que a igreja, ela é a noiva de Cristo. Amém?
Então é muito interessante que eu fui estudar hoje à tarde, e depois eu quero que vocês voltem na aula da visão apostólica que eu passei para a Dani e para o Ale essa semana, e deve estar aí, se não tiver a gente faz depois que quando você vê lá na Rua Azusa a igreja, está escrito Apostolic Church. A importância de nós estarmos debaixo de uma bênção apostólica, porque a igreja nasceu com os apóstolos, e o inimigo ao longo da história tirou o apostolado de dentro da igreja. Mas tudo aquilo que aconteceu, como no Brasil, a igreja renascer em Cristo foi a pioneira na revolução neopentecostal que aconteceu, como uma igreja apostólica, da mesma maneira, essa igreja aqui, da Rua Azusa, uma igreja apostólica, trouxe um mover que as pessoas não conheciam. Por quê? Porque isso está debaixo dessa autoridade no mundo espiritual, de sermos um mover apostólico, que foi o que Jesus Cristo deixou para a igreja. Ele chamou sim os seguidores, cada um dentro do seu ministério. A gente vai mais para frente falar sobre os ministérios, mas ele chamou apóstolos, e é muito bom nós estarmos debaixo de uma cobertura apostólica espiritualmente, porque isso nos dá mais autoridade no mundo espiritual. Amém? O que acontece dentro da igreja que só a igreja pode promover, que eu sozinho não consigo gerar? A igreja é o lugar de salvação. A salvação acontece na igreja, na nossa comunhão. É onde eu me fortaleço e eu levo a salvação através da minha vida. É o ambiente de fé. A santidade, ela é fruto da igreja. Por quê? Se eu acho que eu vou ser igreja onde eu estiver, eu vou incorporando práticas que não são bíblicas. Então tem muita gente por aí, né? Eu vou tomar meu ayahuasca e vou falar com Deus. Eu vou fazer, sei lá e vou falar com Deus, porque Deus está comigo. Não. Existe a santidade que ela acontece dentro da igreja, quando nós somos corpo, onde, quando eu vejo a falha do meu próximo, eu não exponho ele, mas eu, como membro e parte do corpo, eu abençoo a vida dele com intercessão, com amor, com a união, para que aquela pessoa viva na plenitude a santidade que o Senhor Jesus nos chamou. Amém? Dentro da igreja acontece cura através da redenção do Senhor Jesus Cristo, e dentro da igreja nós nos preparamos para o Maranata, a volta de Jesus Cristo. Tudo isso acontece dentro da igreja. Amém? Agora, o Senhor Jesus, ele falou: fiquem reunidos no cenáculo. Eu fico pensando assim, né? Se eu, como mãe, soubesse, como Jesus sabia, que amanhã ele ia morrer, se nós, como pais, soubéssemos o dia que Deus iria nos recolher, qual seria o último conselho que você deixaria para os teus filhos? Você já parou para pensar nisso? E é um pensamento que às vezes a gente não tem. E Jesus, sabendo que aquele era o último momento que eles tinham juntos, o conselho que ele deixou como pai, como pastor, como aquele que estava com eles, foi: sejam igreja, estejam juntos, sejam um, porque quando vocês estiverem juntos, vocês não vão nunca mais estar sozinhos. Eu vou estar junto com vocês, né? Então às vezes a gente vê algumas pessoas através do engano: ai, faleceu a minha mãe que eu gostava, eu vou entrar em contato com uma outra médium para trazer de volta a pessoa, e aí recebe a carta com a letra da pessoa tal, e aquilo vai gerando
uma prisão emocional que não é aquilo que o Senhor nos deu, né? O Senhor falou que o pó volte à terra que o der e o Espírito volte a Deus que o deu. Não existe essa história do Espírito por ficar pairando, vai e volta, recicla até não acabar mais, né? Isso não é bíblico. Então, nós precisamos ter consciência de que acabou a vida terrena, aquele Espírito voltou a Deus, porque é Deus que nos dá o fôlego de vida. Só que Jesus, consciente de que ele não poderia mais estar na terra como homem, ele falou: cada vez que vocês estiverem reunidos, a minha presença, o meu Espírito Santo vai estar entre vocês. Amém? Então, como o diabo quer roubar a vida de Jesus na terra? Através da divisão. Aonde que nasceu a divisão? No céu. Com quem? Com Satanás, Lúcifer, que era um anjo de luz. Como que pode nascer divisão no céu? Aquela igreja tem divisão porque a igreja não é a igreja que não tem um ambiente bom. Não, queridos, acho que não existe um ambiente melhor que o céu. Como é que nasceu divisão lá no meio? É porque o coração, ele se propôs, ou teve a ousadia, ou eu esqueci o termo que a palavra usa exatamente, mas no coração ele desejou ser mais do que Deus. E ele, incomodado com aquela glória, aquele louvor que Deus recebia, e até tem uma linha da filosofia que fala que o plano dele foi bem sucedido, de Lúcifer, que até muitas pessoas falaram que isso era a base da Hillary, aí teve uma polêmica enorme, de que ele está citado até em algumas linhas da sociologia, de que ele foi bem sucedido. Ele não queria um reino, e ele conseguiu o que ele queria, um reino, o reino das trevas, mas era só dele, né? E muitas vezes as pessoas se perdem nisso, para atingir o que elas querem, não importa o que elas precisam destruir, ou qual divisão que elas precisam gerar.